Olá e bem-vindos! O material que a gente tem hoje é bem diferente. Recebemos alguns trechos de um livro chamado Nefilim, Águas Escuras. Mas assim, a ideia não é fazer uma resenha literária. A nossa abordagem vai ser outra. Sim, bem outra. Vamos tratar esse texto como se fosse, sei lá, um documento vazado, um diário. Quase uma confissão de alguém que esteve dentro de uma organização secreta e, francamente, aterrorizante. Exato. A ideia aqui é mergulhar fundo e tentar entender qual é a cosmologia deles, como funcionam esses rituais, qual é a psicologia por trás disso tudo. É exatamente isso. É como analisar os escritos de um desertor de um culto. O nosso objetivo é dissecar a estrutura de crenças e o modus operandi dessa organização, né? Como o texto a chama. Certo. E para organizar a nossa exploração, eu pensei em 5 eixos principais que o documento revela. Ok? Primeiro, a identidade desses supostos filhos do fogo. Depois, a teologia completamente invertida que serve de base para eles. A base filosófica. Isso. Em seguida, a mecânica por trás dos rituais de poder, que é a parte mais pesada. Quarto, um conflito pessoal e cósmico entre luz e trevas. E, por fim, a visão de mundo apocalíptica que amarra e justifica todas as ações deles. É uma jornada, assim, por um território bem obscuro. Certo. Vamos começar pelo começo, então. O protagonista, ou talvez o anti-herói desse relato, é um cara chamado Quilaim. Isso. E logo de cara, o texto deixa bem claro que ele não se vê como um satanista qualquer. A identidade dele é outra coisa. Ele se autodenomina um Nefilim. Exato. O que isso quer dizer exatamente dentro desse universo? Então, Nefilim aqui é usado num sentido muito específico e bem literal. Ele acredita ou foi levado a acreditar que é um ser híbrido. Híbrido como? Biologicamente, filho de Lúcifer. Não é uma metáfora, sabe? O documento descreve um suposto ritual de legitimação. Um ritual. Sim, onde ele, ainda criança, teria atravessado fogo sem sofrer uma única queimadura. Seria a prova da linhagem dele. E essa crença é a pedra fundamental de toda a identidade dele. E isso, claro, deve gerar uma arrogância monumental se você acredita que é filho de uma entidade cósmica, um ser superior. Os meros mortais devem parecer, sei lá, insignificantes? Exatamente. A palavra que o texto usa para humanos comuns é descartáveis. Ele os vê como fracos, limitados, matéria-prima para os objetivos dele. Nossa. Mas o ponto crucial é que essa identidade não é só uma questão de ego. No relato, ela é a fonte de habilidades que parecem sobre-humanas. Não é só uma crença, é a justificativa para poderes reais que ele demonstra ter. Que tipo de poderes a gente está falando? São poderes que se manifestam de formas muito modernas e assustadoras. Por exemplo, o texto cita que ele aprendeu neuromarketing em questão de dias. Neuromarketing? Assim, do nada. Não foi um curso online, não. Ele teria unido conceitos complexos de neurologia, psicanálise e marketing para criar campanhas publicitárias que, segundo ele, eram infalíveis. Uau. Capazes de se comunicar direto com o subconsciente do consumidor. É tipo uma forma de controle mental em escala comercial. Isso é bizarro. É como se essa herança demoníaca se traduzisse numa capacidade de processamento de informação acelerada. Precisamente. Além disso, o documento menciona dons linguísticos e musicais. Fluência em múltiplas línguas aprendidas quase que Instantaneamente. E a música, uma habilidade musical assombrosa. Tem uma passagem que o descreve tocando o concerto número 3 de Rachmaninoff. Que é uma das peças mais difíceis que existem para piano. Exatamente. E ele toca com uma perfeição que não parecia humana. O texto diz que era como se seus dedos se movessem por conta própria. E tem aquele detalhe do apelido dele, que eu achei bem simbólico. Sim. A mãe dele, Camille, o chamava de Kim. Dentro da organização, o apelido dele é Kill. Kill. Matar. É uma paródia sombria, um lembrete constante da dualidade dele. O resquício de humanidade da mãe versus a natureza destrutiva que ele abraçou como a verdadeira identidade. É uma forma de matar simbolicamente o Kim todos os dias. Ok, então temos um cara com superpoderes que se acha filho de Lúcifer. Isso precisa de uma base filosófica para se sustentar, né?
Como eles justificam tudo isso? Aí que entra essa tal de teologia invertida que você mencionou. Exato. E essa é talvez a parte mais fascinante e perigosa do sistema deles. O documento detalha como o Quilém foi doutrinado desde os 7 anos de idade. Tão novo. Sim, por uma entidade que ele primeiro conheceu como a Sombra e que depois se revelou como Lúcifer. Essa doutrina é uma inversão completa da narrativa judaico-cristã. Inversão em que sentido? Tipo, Deus é o vilão da história? Exatamente. Na visão deles, Deus é um tirano, um criador que estabelece regras impossíveis de serem seguidas só para ter o prazer de punir suas criaturas. Pesado. Ele bane os filhos mais brilhantes, como Lúcifer, por questionarem a autoridade. Ele expulsa Adão e Eva por buscarem conhecimento, a famosa maçã. A árvore do conhecimento. Isso. Nessa teologia, o pecado original não foi a desobediência. Foi o ato de Deus de negar ao homem o acesso ao seu potencial pleno. Então, nesse cenário, Lúcifer se torna o herói, o libertador. O portador da luz, literalmente. Lúcifer significa isso. Ele é posicionado como aquele que oferece o conhecimento que Deus esconde. O texto do Quilém tem uma passagem bem direta sobre isso, algo que foi martelado na cabeça dele desde criança. E o que diz? Basicamente, Deus pune quem se entrega às vontades. O grupo diz, satisfaça todas suas vontades. Deus bane, Lúcifer acolhe. É uma lógica sedutora, né? Especialmente para quem se sente marginalizado. Isso é um truque clássico de grupos de culto, não é? Pegar uma narrativa conhecida e simplesmente inverter os papéis. Cria uma lógica interna que parece coerente e dá aos membros a sensação de que eles têm um conhecimento secreto que o resto do mundo não entende. Exatamente. É uma ferramenta de controle muito poderosa. Com certeza. E a promessa central dessa teologia é tentadora. A libertação do que eles chamam de Deus de cativeiro. A doutrina promete que, ao seguir os ensinamentos da organização, a pessoa pode finalmente usar 100% da sua capacidade cerebral, atingir a plenitude e o poder aqui, na Terra. Sem precisar esperar por um paraíso póstumo. Exato. A única regra, a única exigência é lealdade absoluta, inquestionável, à organização. E essa lealdade, imagino, é testada de formas bem extremas. O que nos leva à parte mais visceral do relato, os rituais. O texto usa uma mulher, Nathalie, como um estudo de caso. Quem era ela? O nome verdadeiro dela, segundo o documento, era Amanda Giraldi. E a história dela é um manual de como a organização alicia e utiliza pessoas. Ela não foi sequestrada na rua. Ela foi seduzida. Como assim? Eles a atraíram com promessas de pertencimento, uma vida de luxo e a ideia de que ela tinha habilidades espirituais natas que só eles poderiam ajudá-la a desenvolver. Ela se sentiu especial, sabe? Escolhida. E depois de ser atraída, o que acontece? Ela passa por um período de 3 dias que eles chamam de purificação. Purificação. Na prática, era uma dieta extremamente rigorosa à base de líquidos e frutas. Para ela, parecia um processo espiritual, mas a verdade, descrita friamente pelo Quilém no texto, era outra. Que era? O objetivo era garantir que o corpo dela estivesse puro para o sacrifício. A justificativa interna é que Lúcifer não aceita nada contaminado. O sangue precisava estar limpo para o ritual. Espera, então a adrenalina no sangue da vítima é tipo o combustível para essa magia. É isso que o documento sugere? É exatamente essa lógica. A mecânica da magia deles, conforme descrita, não é sobre violência aleatória. É um procedimento calculado, quase cirúrgico, para extrair poder. E o terror é um ingrediente ativo. Meu Deus. O relato descreve passos de uma crueldade metódica. Para maximizar a liberação de adrenalina, eles primeiro removem as pálpebras e os lábios da vítima. Nossa, por quê? Pra que fazer isso? Para que ela seja forçada a testemunhar o próprio fim, sem poder fechar os olhos ou gritar de uma forma que alivie a pressão. O medo precisa atingir o pico e ser sustentado. Que horror! Segundo Quilém, esse terror extremo, essa onda de adrenalina e outros hormônios no sangue, é o que catalisa a energia do ritual.
O ato final, o sacrifício em si, é o que abre os chakras dos participantes, principalmente dele, permitindo que ele drene a força vital da vítima para si. É um parasitismo espiritual, levado ao extremo mais literal possível. E o que eles fazem depois? O corpo? O ritual culmina com a extração do coração. O sangue é coletado e misturado com vinho tinto, folhas de papoula e de coca maceradas. E essa mistura? É bebida pelos membros do círculo interno. O texto diz que isso serve para renovar as forças e reafirmar a aliança com a sombra. Cada gole é uma comunhão macabra, um pacto de sangue renovado. Cara... Isso mostra que o perigo que essa organização representa, pelo menos no relato, é muito real, metódico e desprovido de qualquer empatia. Isso é difícil de processar. E no meio de toda essa escuridão, essa crueldade calculada, o texto introduz uma personagem que parece ser o oposto de tudo isso. A Claire. Quem é ela nesse quebra-cabeça? Claire é o grande paradoxo na vida do Keyline. Ela é descrita como a personificação da luz, que ele e a organização tanto desprezam. Uma mulher com uma fé cristã genuína, devota, pura. O oposto dele. Completamente. Ela é, em essência, tudo o que ele foi ensinado a odiar e a destruir. E como alguém como ele se conecta com alguém como ela? Qual é a ligação? A conexão deles é profunda e tem uma base que é ao mesmo tempo biológica e altamente simbólica. A Claire está viva porque, anos antes, ela recebeu um transplante de coração. Um transplante? Sim. O coração que bate no peito dela pertenceu a Camille, a mãe do Keyline. Uau! Então, literalmente, o amor da mãe dele vive dentro da mulher que ele ama? Isso é poético e extremamente complicado. Exatamente. E o conflito que isso gera é um motor de grande parte da narrativa pessoal dele. O texto deixa claro que ele a ama de verdade. Não é um jogo, não é uma manipulação, é um sentimento genuíno. Mas essa mesma fé, essa luz que emana dela, o repele fisicamente. Há uma passagem em que ele descreve que o simples toque dela, quando ela está orando, causa nele uma sensação de queimadura. Queima? Sim. A natureza dele, de sombra, entra em conflito direto com a essência dela. E como a organização vê esse relacionamento? Imagino que não com bons olhos. Para eles, é a fraqueza definitiva. Uma traição inaceitável. O amor dele por Claire é visto como uma contaminação, uma rachadura na lealdade dele. É a prova de que o lado humano dele não morreu. Exato. O Kim ainda não foi totalmente destruído. E numa tentativa desesperada de escapar dessa pressão e talvez salvar a Claire e a si mesmo, os dois fogem. Fogem para onde? O texto menciona que eles vêm para o Brasil, especificamente para Alphaville, em São Paulo. Alphaville. Sim. Um condomínio fechado, um enclave de luxo, talvez numa tentativa de criar uma bolha, uma vida normal, longe de tudo aquilo. Mas o relato é enfático nesse ponto, não há escapatória. A organização os encontra. Eles têm olhos em todos os lugares. Demônios, como ele descreve, continuam vigiando cada passo deles, reforçando a máxima que ele aprendeu desde criança. O caminho que leva à organização é um caminho sem volta. Então, tudo isso. Os poderes, a teologia, os sacrifícios, essa guerra interna dele. Qual é o objetivo final? O que essa organização quer alcançar? Não pode ser só poder pelo poder. Não, não é. Todas as ações deles, por mais caóticas que pareçam, estão alinhadas com uma visão escatológica muito específica. Eles têm um plano de longo prazo, um objetivo final para o mundo. Que seria a destruição do mundo, o apocalipse clássico. Não exatamente. A visão deles do fim dos tempos é diferente. No relato do Keyline, o anticristo não é a figura de destruição que a maioria das pessoas imagina. Pelo contrário. Não. Ele virá como um salvador. Alguém que trará ordem e lógica a um mundo mergulhado no caos, na guerra e na hipocrisia religiosa. Isso é ainda mais assustador. A ideia do mal supremo se apresentando como a solução, como o grande organizador. É uma estratégia de relações públicas diabólica. E é exatamente essa a função da organização. Eles se veem como os precursores, os arquitetos desse novo mundo.
O documento afirma que eles e os outros Filhos do Fogo, espalhados pelo planeta, estão trabalhando ativamente, há séculos, Séculos. para desestabilizar as estruturas atuais, governos, religiões, economias e preparar o mundo para receber o anticristo. Eles estão criando o caos para depois oferecer a solução. E nessa batalha final que eles imaginam, quem são os inimigos? Os cristãos e o Deus deles. Na cosmologia da organização, eles são os fracos, a velha guarda destinada à derrota. A fraqueza seria o amor, o perdão? Exato. A fé baseada em amor e perdão é vista como uma fraqueza inerente, incapaz de competir com a lógica fria e a busca implacável por poder que eles representam. Entendi. Então, sob essa ótica, cada ritual, cada sacrifício, cada jogo de poder nos bastidores não é um ato isolado de maldade. É um movimento estratégico numa guerra cósmica que eles têm certeza absoluta de que vão vencer. Então, resumindo a análise desse material, a gente tem o retrato de uma suposta sociedade secreta, composta por seres que se veem como híbridos super-humanos. Isso. Eles operam sob uma teologia que pinta Deus como vilão e justifica atrocidades como o assassinato ritual como um meio para obter poder. Um meio de troca. E tudo isso faz parte de um plano de séculos para instaurar uma nova ordem mundial, vencendo o que eles veem como a guerra final. É uma imagem completa e assustadora. É uma cosmologia de poder, controle e justificação. Mas isso nos deixa com uma reflexão final, que eu acho que é o ponto mais inquietante disso tudo. Qual seria? O texto se apresenta como um relato real, uma confissão. Vamos, por um instante, suspender a descrença e levar essa premissa a sério. Ok. O que a gente tem é a descrição de uma rede global, poderosa, agindo nas sombras com uma ideologia que redefine completamente o bem ou mal para atingir seus objetivos. Certo. E a pergunta que fica martelando na cabeça é: A pergunta que fica é: se uma organização com essa mentalidade, que vê humanos como descartáveis, que acredita que os fins justificam quaisquer meios e que busca poder acima de tudo, existisse no nosso mundo hoje, que cara ela teria? Não usaria capas e adagas. provavelmente não. Talvez ela se parecesse com um fundo de investimento predatório, uma empresa de tecnologia que manipula dados sem ética, ou um movimento político que explora o caos para crescer. Que sinais, talvez sutis, da influência de uma filosofia como essa nós poderíamos observar ao nosso redor?